Campanha de sobrevivência à sepse. Protocolo clínico. Atendimento ao paciente com sepse. A importância da implementação dos protocolos gerenciados se deve à elevada prevalência, elevada taxa de morbidade e mortalidade da sepse, além dos elevados custos. Diagnóstico da sepse. Suspeitada em todos com quadro infeccioso. A equipe multidisciplinar deve estar atenta à presença dos critérios de resposta inflamatória sistêmica, que definem a presença de sepse, sendo eles temperatura central maior que 38,3 graus ou menor que 36 graus, frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto, frequência respiratória acima de 20 respirações por minuto ou PaCO2 abaixo de 32 mm de mercúrio, leucócitos totais maior que 12.000 ou menor que 4.000. Os critérios de SIRS somados à disfunção orgânica resultam em sepse. As principais disfunções orgânicas são hipotensão, oligúria, relação PaO2 por FiO2 menor que 300 e necessidade de oxigênio para manter SpO2 acima de 90%. Contagem de plaquetas menor que 100.000 ou redução de 50% do número de plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias. Acidose metabólica inexplicável. Déficit de bases menor ou igual a 5.000 equivalentes por litro. E lactato maior que o valor normal. Rebaixamento do nível de consciência, agitação e delírio. E o aumento significativo de bilirrubinas. O choque séptico é definido pela presença de hipotensão não responsiva a volume. Lembre-se, a ausência dos critérios de SIRS não exclui o diagnóstico de sepse. Alguns pacientes, principalmente idosos e imunossuprimidos, não apresentam esses sinais. Assim, na presença de uma dessas disfunções, sem outra explicação plausível, pense em sepse e inicie as medidas preconizadas nos pacotes. Caso seja comprovado posteriormente não se tratar de sepse, sempre podemos suspender o tratamento com antimicrobianos. Triagem. O primeiro passo da triagem é a avaliação do enfermeiro. Em seguida, avaliar 2 ou mais sinais de SIRS. Sendo positiva a avaliação, sinalizar paciente no protocolo de sepse. Este é um exemplo de triagem. Na ficha de atendimento médico, se a opção dar seguimento ao protocolo for não, devemos preencher campos de justificativa. Rotina para o protocolo de sepse atual. Sempre entregar a ficha nas mãos da enfermagem, sinalizando que o paciente está em protocolo sepse, para que seja efetiva a coleta dos exames e a administração do antibiótico no tempo hábil. O resultado do lactato deverá ser entregue em até 90 minutos. O antibiótico deve constar para 100% dos pacientes incluídos no protocolo e deverá ser administrado em até 1 hora. Inclusão de volume para 100% dos pacientes. Caso não tenha indicação, é necessário justificativa. Medicamentos incluídos ou excluídos devem ser todos justificados da mesma maneira. Pacote de 3 horas. 1. Colha o lactato. 2. Colha 2 hemoculturas conforme rotina específica do hospital. 3. Prescreva terapia antimicrobiana de amplo espectro. 4. Pacientes com lactato alterado, hiperlactatemia inicial, devem receber ressuscitação hemodinâmica. 5. Pacientes hipotensos. Pressão arterial sistólica abaixo de 90 mm de mercúrio, pressão arterial média abaixo de 65 mm de mercúrio ou redução da pressão arterial sistólica em 40 mm de mercúrio da pressão habitual. 6. Nesses pacientes, iniciar imediatamente a reposição volêmica agressiva. Prescrição padrão. Quando em protocolo, a abertura é automática. Os antibióticos e o volume são obrigatórios, e qualquer medicação que for incluída ou excluída deve ser justificada, assim como os exames. Apesar dos protocolos de sepse serem direcionados na triagem diretamente para a infectologia, das 7 às 23 horas, após as 23 horas o clínico fica responsável pelos atendimentos, e por isso o campo da avaliação da infectologia é necessário. Pacote de 6 horas. 1. Caso a pressão arterial média permaneça abaixo de 65 mm de mercúrio, iniciar vasopressores. Não se deve tolerar pressões abaixo de 65 mm de mercúrio por períodos superiores a 30 a 40 minutos. A droga de escolha é a noradrenalina. Dopamina em doses acima de 5 microgramas por quilo deve ser restrita a pacientes com baixo risco de arritmia e com disfunção cardíaca associada. O uso de dopamina em dose dopaminérgica está contraindicado. 2. Idealmente, os pacientes com choque séptico devem ser monitorados com pressão arterial invasiva. 3.
O paciente hipotenso e/ou com hiperlactatemia inicial, a despeito da otimização da reposição volêmica, tem indicação de reavaliação do estado volêmico ou de parâmetros perfusionais pela equipe médica, dentro das primeiras 6 horas de tratamento. As seguintes formas de reavaliação poderão ser consideradas. 4. Utilizar toda a estratégia de otimização, a reposição volêmica, noradrenalina, dobutamina e eventualmente concentrado de hemácias. Nos pacientes com hemoglobina em 7 gramas por decilitro, a estratégia inicial recomendada é o uso de dobutamina e não a transfusão. 5. Nos pacientes com lactato alterado, a meta terapêutica é o clareamento do mesmo. Assim, dentro das 6 horas após o início do protocolo de sepse e após a ressuscitação volêmica adequada, nova dosagem deve ser solicitada. O objetivo é obter clareamento de 10 a 20% em relação aos níveis anteriores, visando a normalização do mesmo. 6. Pacientes sépticos podem se apresentar hipertensos, principalmente se já portadores da hipertensão arterial sistêmica. Nesses casos, a redução da pós-carga pode ser necessária para o restabelecimento da adequada oferta de oxigênio. 7. Não está indicado o uso de bicarbonato nos casos de acidose lática, em pacientes com pH maior que 7,15. Outras recomendações. 1. Somente em paciente com choque séptico refratário pode-se avaliar a prescrição de hidrocortisona 50 mg de 6 em 6 horas. Não usar rotineiramente essa medicação em todos os pacientes. 2. Caso o paciente esteja em ventilação mecânica, todos os esforços devem ser feitos para manter a pressão de platô abaixo de 30 cm de água. 3. Deve-se usar estratégia para controle glicêmico, objetivando glicemias entre 80 e 180. Com o resultado em mãos. Se após a reavaliação com exames excluir diagnóstico de sepse, devemos abrir nova prescrição com o item encerrar protocolo de sepse, antes de dar alta. Lição do mês. O atendimento ao paciente séptico é multidisciplinar e todos devem estar envolvidos para que o nosso objetivo seja atingido. Lembre-se, tempo é vida. Agradecemos a sua dedicação aos estudos. Sistema Emerge de Educação Continuada, sempre com você.